Semana Nacional da Família, e as leituras da Palavra de Deus nos convidam também a honrarmos os nossos pais, que nos transmitiram não apenas a vida, mas também a fé, e diante desse exemplo nos convida também a exercermos a vigilância, a exercermos a oração. Eu sou filho deste bairro e é com muita alegria que retorno à paróquia onde eu fui batizado para servir como sacerdote. O mandamento da igreja, o mandamento da lei de Deus, nos convida a honrar pai e mãe. Nos 10 mandamentos, no primeiro ou terceiro, nós temos leis que se referem à nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão. Do 4º ao 10º mandamento, nós temos a nossa relação com o próximo. E nessa relação horizontal, o primeiro mandamento é honrar pai e mãe. Pois bem, meu pai me transmitiu a vida, está enfermo com o mal de Alzheimer. Nesse sentido, cardeal Moreira Tempesta, desde que me ordenou sacerdote há 3 anos, ele me disse que a igreja quer sempre dar testemunho de cuidar com os pais, preservando a vida desde o início, desde a concepção até a sua morte natural, e me garantiu que me apoiaria sempre nas necessidades de cuidar com o meu pai. E assim tem sido ao longo desses 3 anos. Eu tenho tido a oportunidade de residir com meu pai, que mora aqui, o bairro onde eu cresci, aonde a esposa do meu pai, minha mãe já falecida, também cresceu, assim como a mãe dela, minha avó, desde o bisavô, meu bisavô, o avô da minha mãe, sempre residiram aqui em Ipanema. Então, o cardeal me deu a oportunidade de retornar aqui para o meu bairro, para estar mais próximo do meu pai e cumprir com a igreja esse mandamento de honrar pai e mãe. Tanto o livro do Êxodo como o Deuteronômio nos falam que nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe para termos uma vida longa sobre a terra que o nosso Deus nos dá. E, nesse sentido, quando lembramos dos nossos pais, lembramos da fé que recebemos dos nossos antepassados, nos lembramos da vida de oração, da fidelidade, da vigilância a Deus, lembramos também das nossas famílias. Como podemos esquecer da figura de São José, que é o modelo de paternidade para as necessidades humanas do Senhor Jesus, que é filho do Deus Pai, que está no céu, mas que se fez homem e precisou ter a figura de um pai aqui na terra. Desde o Antigo Testamento, nós ouvimos agora no Evangelho dessa parábola do administrador fiel, que é constituído administrador dos bens da casa do Pai. Desde o Antigo Testamento nós temos a figura de José, filho de Jacó, que sabia interpretar os sonhos, e é vendido como escravo pelos seus irmãos ao Egito. E lá ele interpreta os sonhos, primeiro na prisão, depois os sonhos do faraó, e vê que a terra do Egito, do Oriente Médio, ia passar uns 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E então o faraó constitui José como administrador do pão de todos os bens do Egito, para armazenar no tempo da fartura e para distribuir no tempo da fome. Então o faraó, quando chega o tempo da fome, diz às pessoas: ide a Yosef, ide a José, que ele vai distribuir o pão. E agora no Novo Testamento nós temos a figura de São José, o pai adotivo de Jesus, que vai distribuir esse pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, para todos nós, e também as graças, os
bens. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que tudo ela obteve através da intercessão de São José, necessidades materiais e também espirituais. Nesse sentido, quando a palavra de Deus nos convida a não termos medo, nós vemos São José, filho de Davi, que depois que Nossa Senhora está grávida, ele, por reverência, por humildade, pois conhecia a caráter da sua esposa, da Virgem Maria, sabia que ela seria incapaz de trair, mas sentindo-se indigno de ser o pai adotivo do Filho de Deus, guardião, esposo da Virgem Maria, ele decide, cogita se afastar em segredo, mas o anjo que aparece em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas em tomar Maria como esposa, ela concebeu o Espírito Santo. E José acredita no sonho, é fiel à vontade de Deus, toma Maria como sua esposa e coloca no menino o nome Jesus, que significa Deus salva. Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco, mas protegido por José, que é o guardião da virgindade de Nossa Senhora, é o guardião do menino Jesus, o seu nascimento em Belém, a terra do rei Davi, a terra de José, no leito da manjedoura, que é o local onde os animais se alimentavam, porque Jesus é esse pão do qual nós nos alimentamos, sobretudo no domingo, dia do Senhor, e de forma também cotidiana. José vai acolher também os reis magos que trazem ouro, incenso, mirra para o Senhor Jesus, representando a sua realeza, a sua divindade e também a sua humanidade. Quando chega o momento do massacre dos inocentes, o rei Herodes quer matar o rei que surgiu em Belém. Novamente José é avisado em sonhos, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Aqui nós temos um homem, um pai de família, sempre pronto, sempre preparado, vigilante, orante, para fazer a vontade de Deus. Ele toma a sua esposa e o menino e caminha uma longa distância até o Egito, em segurança, lembrando também que aquele homem, aquele pai, ele era jovem e santo. Nos convida também homens, assim como ele, a sermos um exemplo de pai, tanto os pais de família, como os pais que são os sacerdotes, jovens de todas as idades, santos, fiéis, castos, como São José. Quando passa o período, depois de um bom tempo no Egito, qual José teve que proteger, teve que prover a Sagrada Família, sempre conduzido pela providência de Deus, não deixa faltar nada. Ele volta a avisar novamente no terceiro sonho para Israel, e no quarto sonho ele é avisado para ir para Nazaré, e ali ele se estabelece como carpinteiro. Jesus será conhecido também ele como carpinteiro, como filho do carpinteiro. Nós vamos ver na sua paixão Pilatos apresentando Jesus à multidão: "Ete homo, eis o homem", com quem Jesus aprendeu a ser homem. O exemplo do seu pai, São José, era o exemplo de masculinidade de Jesus, de virilidade, de trabalho, nos mostrando também que todos aqueles que trabalham podem se santificar na sua carpintaria, na sua missão, médicos, engenheiros, advogados, militares, todos são chamados pelo trabalho de Deus a serem santos. Quando Jesus se perde aos 12 anos e está entre os doutores da lei, confundidos com a sua sabedoria e as suas respostas, depois de 3 dias, a Virgem Maria aborda o menino Jesus e fala: "Meu filho, não sabias que eu e o teu pai estávamos angustiados à tua procura?" Maria não fala sobre José, teu pai adotivo, teu pai, porque José foi de fato o pai para o menino Jesus, e a palavra de Deus fala que ele lhes era obediente. A palavra obediência
em latim, audire, saber ouvir, saber escutar. Nós devemos sempre saber ouvir os nossos pais, a sabedoria que eles nos transmitem, porque eles são figuras do amor de Deus para conosco. São José, ele não fala o Evangelho, mas as suas ações falam mais do que qualquer palavra. Nós não encontramos durante a vida pública de Cristo, e a igreja crê, ele teria falecido pouco antes do início da vida pública de Jesus, pois as pessoas ainda se lembram que ele é o filho do carpinteiro em Nazaré, filho de José. A providência de Deus quis que, na missão de Jesus, de nos falar sobre o amor do Pai, de nos ensinar a oração do Pai Nosso, de cumprir a obra da redenção no alto da cruz, quando ele diz: a ti, ó Pai, entrego o meu espírito, que a figura de José não estivesse presente, para que talvez as pessoas não confundissem o Pai celestial com o Pai adotivo de Jesus. Mas agora, no tempo da igreja, nesse tempo que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, é desejo de Deus, é desejo dos pais, que nós descobramos essa riqueza da paternidade espiritual de São José. E assim como Jesus teve um Pai aqui na terra, nós também precisamos ter um Pai, não apenas o nosso Pai na nossa carne, que hoje, à luz do exemplo de São José, nós nos lembramos e honramos, mas também um Pai espiritual que está no céu, pronto a nos atender e a nos proteger. E nós, nesse dia, honremos o nosso Pai aqui na terra e também o nosso Pai espiritual, pois esses pais da terra e o Pai espiritual São José querem nos conduzir, pela intercessão da Virgem Maria, à comunhão com o nosso Pai que está no céu, é o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja